Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada ao livro sagrado, ao livro de Juízes. Glórias ao nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo de número 14 e o versículo de número 12. Glórias a Deus. Bendiz o Senhor a nossa alma, bendiz o Senhor Jesus Cristo nosso coração. Você que tem a sua Bíblia, abra ela, nos acompanhe. Você que não tem, eu indico que compre uma, para que assim a palavra de Deus possa ser meditada. Medita nesta lei de dia e de noite, glórias a Deus. Mas você que não tem, nos acompanhe, ouça agora a minha leitura. Fixe esta palavra ao seu coração, que diz assim: Disse-lhes Sansão: eu vos proporei um enigma. Nos 7 dias das bodas me derdes a resposta. Dar-vos-ei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas se não pudestes decifrá-lo, vos me darei as 30 túnicas de linho e os 30 mantos. Disseram-lhes: dai-nos o teu enigma para que ouçamos. Respondeu ele: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Glórias a Deus. Até aqui, amados irmãos. Amados, está entre nós a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Palavra esta revelada pelo Espírito Santo. Amados, o que nós vemos sobre esta palavra, sobre este enigma, ele nos traz uma boa reflexão, mas para que nós pudéssemos e possamos fazer a reflexão até chegado este enigma, nós temos que entender um pouco da história a qual foi Sansão. Sansão, um homem a qual Deus já o separava antes mesmo do seu nascimento. Quando o anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor, aparece para a esposa de Manoá, dizendo: você vai ter e dará à luz a um filho, e este homem será um narizeu de Deus, separado e escolhido. Ele vai julgar, ele vai livrar ao povo sobre o jugo dos filisteus. O povo de Israel já fazia 40 anos que estava sofrendo um jugo sobre ao povo dos filisteus, e os filisteus estavam ali julgando ao povo. Então, quando ele aparece para a mulher dele, e ela conversando com o anjo, e o anjo lhe diz: você dará à luz, separarás, não tomarás vinho, não tomarás bebida forte, e guardará toda a sua gravidez. Ela entrando para sua casa, ela diz ao seu esposo o que o anjo lhe tinha dito, e ele disse, orando ao Senhor: Senhor, permita que este homem nos volte para que nos fale como devemos seguir com o ensinamento e com a criação desta criança. E assim, quando este anjo lhe retorna, ele vai e prepara um cabrito, oferece a ele, dizendo para comer. E ele disse: eu não comerei, mas se for para oferecer em holocausto, pode ir e preparar. Quando ele prepara este holocausto, coloca sobre a pedra, o fogo do Senhor consome e leva-o para cima. O consome a este holocausto. Amados irmãos, até aqui parece-se uma palavra comum, um texto comum da Bíblia, a qual nós lemos diariamente, dizendo que uma mulher
e um pai, um homem e uma mulher terão um filho. Mas o milagre já começa neste texto, porque ela era uma mulher estéril. Ela não tinha este dom de gerar e dar à luz a um filho. Esta dádiva não lhe pertencia. Então, quando o anjo lhe apresenta esta resposta, não houve dúvida nenhuma em seu coração. Ela, pelo contrário, através das orações a qual ela já vinha fazendo ao Senhor, as orações a qual ela levantava até Deus, foram-lhe ouvidas e foram-lhe concedido aquilo ao qual o seu pedido. O poder da oração, ele é extraordinário. O poder da oração faz com que Elias tenha um grande poder, a qual Eliseu receba a porção dobrada sobre a sua vida. A oração é algo tremendo, a qual o Senhor Jesus Cristo, quando orava intensamente por 40 dias, o seu suor se transformava em gotas de sangue. A oração, ela tem um poder extraordinário na vida daqueles que acreditam em Deus. Você que está orando, você que está pedindo a Deus, você tem um grande poder nas suas mãos. A arma da oração é um poder tremendo e você pode usar ela a qualquer momento. A oração nada mais é do que você ligar diretamente até Deus e entregar o seu pedido a Ele. A oração nada mais é do que você fazer uma oração, fazer um pedido sem interlocuções diretamente até Deus. Parece ser que Deus não está ouvindo. Parece ser que Deus, ele não está atento para o que você está pedindo. Mas Ele está ouvindo, porque Ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Esses poderes a qual ninguém mais tem, nenhum ser tem este poder. Ele ouve todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele opera com seu grande poder em todos os lugares. Se eu falar que estou orando agora, e os amados irmãos falar que estão orando juntamente, Deus está ouvindo a mim e a você, sem nenhuma distinção. Ele não faz acepções de pessoas, e tampouco acepções nos pedidos. Por isso que ele disse que Ele é o Deus do impossível. Por isso que ele disse que Ele é o Deus que faz o milagre através da sua Santa Escritura. Quando nós lemos, quando nós estudamos, nós entendemos que Deus é um Deus longânimo, é um Deus que tem a piedade e a graça sobre a sua vida. Esta palavra, a qual nós lemos, se fosse para que eu pudesse intitular, eu colocaria Deus e a sua longanimidade. Ser longânimo não quer dizer que Ele não age de justiça. Não quer dizer que Deus, Ele não faz a sua justiça. Deus é longânimo porque quando nós vamos ver a palavra de Sansão, nós vemos que Deus lhe foi dando oportunidades a qual ele mesmo foi perdendo durante a sua trajetória. Oportunidades essas a qual vinha para a sua vida. E ele foi renunciando pouco a pouco às suas oportunidades. Nós temos pessoas a qual perdem as oportunidades de Deus. Nós temos pessoas que aproveitam as oportunidades de Deus. E também nós temos pessoas que vão criar oportunidades diante de Deus. Qual é o seu segmento? O que você acredita nesta hora?
Você acredita que você tem perdido as oportunidades de Deus? Você tem aproveitado ou você cria as oportunidades mediante a palavra de Deus? Nós vamos estudar um pouco, transcorrer alguns minutos sobre esta palavra. E até o final dela você vai entender por que Deus é longânimo e Deus é justo. O anjo do Senhor disse para eles, para aquele casal: esta criança já foi separada. Esta criança tem uma dádiva em sua vida. Para que os amados irmãos entendam um pouco melhor quem foi Sansão e qual é esta oportunidade que ele está recebendo. Na época, Israel é o povo de Deus, selecionado para ser o povo de Deus. E Sansão, ele é eleito e selecionado por Deus para ser o chamado do povo que já foi chamado. Ele tinha em sua vida apenas uma coisa para fazer: livrar o seu povo do jugo pesado sobre os filisteus. Israel é um povo chamado, Sansão é um homem chamado dentre um povo chamado. Entenda a complexidade deste chamado. Você parece-se que não tem um dom, parece ou se julga dizendo que não é nada perante a Deus, mas você é alguém chamado diante a um grande propósito, a um grande projeto de Deus para com o ser humano. Você que ora, você tem um grande poder da oração. Você que tem o dom do cântico, este poder é tremendo sobre a sua vida. Deus se alegra daqueles que cantam para Deus, não por interesses próprios, mas para Deus. Você que louva o Senhor Jesus Cristo com a sua voz bonita ou não, nós não estamos entrando aqui no mérito de embelezamento, mas sim de agradar aquele a quem se deve ser agradado. Nós não estamos aqui para agradar o homem, para agradar a uma instituição, para agradar a um círculo de pessoas a qual nós estamos cercados. Nós estamos aqui somente para agradar aquele que nos chamou e nos alistou para esta guerra, que é o Senhor, o nosso Deus poderoso. Quando eu digo que é o Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, estamos relacionados à mesma pessoa na Trindade, que se divide o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que o seu chamado, ele é grande, poderoso e é forte. Tem a geração eleita, e você é um eleito sobre esta geração. Nós estamos vivendo na geração que eu acredito estar pela ser as últimas das gerações. A palavra de Deus vem se cumprindo por um completo. A palavra de Deus, ela vem se cumprindo dia após dia. E cada dia mais estamos nós se aproximando da vinda do Senhor, o nosso Deus. Quando estrugir as trombetas no céu, eu quero estar em caminho à minha Jerusalém. A Jerusalém a qual Deus nos dá, a Jerusalém a qual Deus nos prepara, a Jerusalém a qual Ele disse: eis que estou indo ao Pai vos preparar uma moradia, um lugar, preparar aonde estarem. E aqui estamos nós, ouvindo uma palavra que nos coloca como chamados diante de um povo que já foi chamado. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze a oportunidade e o talento a qual Deus lhe está lhe dando. Mas muitos dizem: eu agora sou muito novo. Eu agora preciso aproveitar a minha juventude.
Eu preciso aproveitar porque agora eu tenho saúde, eu consigo sair, ficar várias horas acordado, eu consigo me divertir como nunca antes eu haveria de me divertir. A palavra de Deus nos mostra 10 mulheres prudentes e 10 loucas. 10 viúvas, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas gastaram todo o seu óleo e, não tendo mais óleo, pediram para as prudentes, dizendo: me dê um pouco do seu óleo, a fim de que, se o noivo vier, nós estamos aqui. Mas ela falou: dos nossos olhos não. Se você quiser, vai até uma aldeia, compre, vai até algum lugar, se abasteça. E saindo essas mulheres para comprar mais, o noivo veio e pegou as que estavam lhe aguardando. O que nós estamos fazendo? Estamos agindo prudentemente a Deus ou estamos loucamente ao mundo? Loucamente às paixões deste mundo, a qual são paixões momentâneas que acabam assim logo ao amanhecer. Eu posso sair, me embriagar, me divertir, tranquilizar em noites, em lugares a qual não me agradam, fazer com que eu esteja tranquilo, fazer com que o meu coração se alegre, mas amanhã eu estarei de novo apreensivo, opressivo, procurando de novo uma tranquilidade aonde a bebida me traz. Mas o Senhor Jesus Cristo é um Deus de oportunidade, é um Deus complacente, é um Deus misericordioso. E você vai entender por que Ele é longânimo. O anjo do Senhor disse para aquela mulher: esta criança, narizeu de Deus, não poderá nada sobre a uva, não consumirá. Ela não tocará em cadáveres, em pessoas, qualquer tipo de defunto. Ela será separada para a libertação. E não fiquem apreensivos pelo poder que ela vai ter. Esta criança nasce com uma força sobrenatural. Sansão foi o único juiz que não fez um exército, porque ele próprio era o seu exército. Ele mesmo era o exército a qual precisava Deus para operar o milagre. Ele mesmo julgava o que precisava através da força. Sansão, muita força, pouca inteligência. Muita emoção, pouco discernimento. E Deus assim foi abençoando e sendo longânimo sobre a sua vida. Sansão cresce e um dia ele está indo até Tímina, aonde é o povo filisteu, terra do povo filisteu. Ele olha e vê uma mulher que lhe atrai os seus olhos, a sua visão gosta muito dela. Ele chega até o seu pai e diz: eu encontrei uma mulher e eu quero possuí-la como a minha esposa. E o seu pai dizendo: Sansão, não tem entre os seus irmãos, sobre o seu próprio povo, uma única mulher que lhe agrade? Ele disse: não tem. Eu quero aquela. Eu quero a Filisteia. Eu quero a do meu povo inimigo. Eu quero tirar uma mulher de lá, da onde eu não deveria estar, mas eu quero ela. E ele insistindo, seu pai, ele desceu uma primeira vez até Tímina, a conheceu, olhou. A segunda vez desceu com o seu pai para lhe pagar os dotes, fazer as festas.
e lhe coloca este enigma a qual nós lemos agora. E este enigma a qual foi feito quando ele está descendo por uma segunda vez até a cidade de Dímna com seu pai, com a sua mãe, ele para e desvia do seu caminho. A palavra de Deus nos diz que ele mudou o seu caminho. E o seu pai e sua mãe continuaram. Ele vai até a vinha. E nesta vinha aparece-lhe um leão. Ele a rasga com as suas mãos. Ele consome, mata esse leão. Aqui, amados, nós vemos que ele já está começando a desviar o seu grande propósito, porque ele está indo até uma vinha. O anjo disse que nada da uva era para lhe comer. E uma vinha, o que lhe produz? Uvas. Amados, eu quero que você entenda. Daqui a pouco vamos aprofundar um pouco mais e você vai entender o meu raciocínio. Ele está desviando o seu caminho, o seu propósito, para adentrar sobre uma vinha a qual lhe era proibido, a qual não lhe deveria estar, e ele foi até lá. Se ele era proibido de estar lá, proibido de consumir qualquer coisa, não era uma terra que era sua, era uma terra dos seus inimigos, era uma fruta, algo que a terra produz, que não era para ele consumir, e ele está ali. Eu não estou tomando, não estou comendo, mas estou sentindo a brisa, estou sentindo o cheiro, estou sentindo como que é. Se eu sou proibido de fazer uma coisa, eu não posso fazer. Amados, a palavra de Deus nós vamos ler de frente até o fundo, e não há um versículo sequer proibindo o consumo da bebida. Mas por que que ele era chamado para Deus e não podia consumir? Ah, mas pastor, eu só estou tomando um copinho. Pastor, eu estou na companhia dos meus familiares. Pastor, mas é um chamado muito importante para a minha festa. Este homem é muito importante, ele está na minha festa, eu preciso que tenha. Mas e para a sua festa? Tem Cristo? O Senhor Jesus Cristo está nela? Ou somente é o homem, somente pessoas que estão ali para fazer volume sem nada a acrescentar? Sansão começa a desviar o seu caminho aqui, indo até uma terra que não era para ele estar, porque era um povo inimigo. Ele foi chamado para livrar Israel dos filisteus, e ele vai se casar com uma filisteia. São coisas a qual são fáceis de se entender, mas por prazeres carnais nós colocamos aquilo que é fácil para ser difícil. Aquilo que é de entendimento, nós colocamos acima o nosso ego, o nosso prazer. Eu quero saciar o meu prazer da carne, e o que eu fui chamado para fazer, eu não quero fazer. Como que ele é chamado para libertar o povo dos filisteus e casa-se com uma filisteia? Entenda a complexidade da longanimidade a qual Deus está usando aqui. Ser longânimo quer dizer que Deus está lhe dando oportunidades, está perdoando, está lhe dando chances. E aqui Sansão teve chances, oportunidades. Oportunidades essa a qual ele foi desprezando. Desceram, fizeram este enigma, a mulher o perturbou, ele revelou para ela o enigma, ela falou para o seu povo, e o seu povo revelou a Sansão o enigma.
fazendo assim com que ele perdesse este enigma. Ele então desce, mata 30 pessoas, pegam as suas vestimentas e paga aquilo que lhe perdeu, aquilo que lhe era devido pagar. Só que ele não volta para a festa de casamento, ele vai para a casa de seu pai. E chegando à casa de seu pai, ele fica lá e depois ele fala: eu vou voltar para a terra de Tímina, possuir a minha esposa. Chegando lá, o pai dela já lhe tinha dado para um outro casamento, para uma outra pessoa. Ele então fica revoltado, pega 300 raposas, incendeia a cauda dela de fogo e joga sobre a plantação dos filisteus. Muitos ficam se perguntando, já tem pessoas que fazem questões nos levantamentos de ele conseguir pegar 300 raposas. Você já conseguiu pegar uma raposa, uma única raposa? Você que é do campo, você que é do agro, você vai entender que é difícil conseguir pegar uma raposa. Mas aqui o mérito da questão não é como ele fez, mas que ele fez. Ele pegou 300 raposas e incendiou a plantação dos filisteus. E depois este homem, a qual não era para tocar em cadáver, quando eles estão descendo uma terceira vez com seus pais, ele vai ver o que aconteceu com o leão que ele matou. E lá, as abelhas o fizeram mel. Ele pega o mel, come do mel e dá para sua mãe e para o seu pai. Aqui nós vemos que ele era proibido de tocar em coisas imundas, coisas mortas. E ele vai e toca para retirar o mel. Ele não deveria tomar e comer nada que vinha da uva, não deveria tocar em coisa que estivesse morta, e ele desce, vai até a vinha, sentiu o cheiro, ele não consome nada, mas sente o cheiro, vê como que é, e no caminho mata um leão. Este leão, através das abelhas que está no seu esqueleto, no seu corpo, produzem mel, e ele toca e vai comendo o mel, e dá para o seu pai e para a sua mãe. Desviou-se do seu caminho, entregou-se às paixões através da sua visão, porque ele viu uma mulher, ele atraiu-lhe, e ele está então apaixonado por ela. Mas, então, ele faz isso, sobe e vai até a um lugar que não era para ele ir. Ele vai em um lugar de prostituição. Lá ele encontra uma mulher. Ele não deveria estar ali, mas estava. Quando ele foi fazer a festa do seu casamento, ele fez a festa conforme os seus jovens da época faziam. E então ele embebeda-se. Ou seja, ele está fazendo tudo o que não era para ser feito. Ele está bebendo, ele está tomando do suco da uva, ele está tocando em coisas mortas, fazendo exatamente o que não era para ser feito. E Deus lhe dando oportunidades, lhe dando escapes, sendo longânimo com ele. Ele encontra então uma mulher chamada Dalila. Aqui já vou colocar ao conhecimento dos amados irmãos, que muitos dizem que quem cortou as tranças do cabelo de Sansão foi Dalila, mas não foi Dalila. Ela foi usada para ajudar, mas quem cortou foi um homem. Então, ele está com Dalila e o povo inimigo
pagou para ela, cada um, 1.000 moedas, para que ela descobrisse aonde estava a força de Sansão. E uma coisa a qual o anjo disse foi que esta criança não lhe passaria navalha sobre a sua cabeça. Nós temos um chamado. Nós temos um compromisso com Deus. Nós temos muitas coisas a qual Deus nos dá. Ele era um juiz. Ele tinha as suas benfeitorias. Um homem extremamente forte, a qual pegou os portões da cidade pelos seus braços, andou por 50 quilômetros, se não me falha a memória, para não ser exato, ele andou com bastante distância e jogou esses portões da cidade nas montanhas, porque estava irritado, estava furioso. Mas o Senhor, através da sua presença, quando entrava nele, ele se possuía de tal força. Nenhuma só vez, com uma só queixada, ele matou mais de 1.000 homens. Porque o Espírito Santo o possuía. Quando o Espírito Santo o possuía, ele tinha uma força sobrenatural, homem forte, carregando um portão de madeira de muitas toneladas, carregando como se fosse nada e jogando a muito longe. Destruindo a mais de 1.000 homens com uma só queixada de jumento. Deus usando este homem através da força. Quando o Espírito Santo o possuía, ele estava forte. Quando o Espírito Santo te possui, você tem poder. Quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, o poder está sobre a sua vida. Não somos nós que fazemos nada, é o Espírito Santo que nos possui. O Espírito Santo que nos dá poder, entendimento e nos dá a graça, a força a qual nós precisamos para vencer o dia a dia. É somente Ele. O homem não consegue fazer nada. O homem não tem poder nenhum se não for o Espírito Santo de Deus ao seu lado. Os prazeres da carne fizeram com que este homem deixasse o seu chamado de lado e perdesse a presença do Espírito Santo. Aleluia. Então, ele, por ser questionado por Dalila, da onde vinha a sua força, e algumas vezes ele foi falando, se me amarrares com 7 cordas virgens, ainda assim não perderei toda a minha força, serei como um qualquer homem, e assim ela fez, e amarrando ele, gritava, Sansão, Sansão, os filisteus vêm vindo aí, ele estourava essas cordas como se fosse nada. Mais uma vez, mais uma terceira vez, e esta mulher, com o poder da persuasão, o convence a falar o seu segredo. Você que tem a vida com Deus, você sabe que não deve falar da sua vida e do seu segredo para qualquer pessoa. Para que se abrir com o mundo? Para que se abrir com o homem, se você precisa somente de Deus e do Espírito Santo na sua vida? O Senhor Jesus Cristo, quando Ele está na sua vida, já é necessário somente Ele sozinho já se faz preenchimento sobre a sua vida. Não precisamos de homem, não precisamos de nada, só precisamos de Cristo sobre a nossa vida. E Deus foi, através deste homem, perdoando e sendo complacente e longânimo. Então ele conta e revela o segredo para esta mulher. E ela o faz ele dormir sobre o seu colo.
Chamando o homem corta as tranças dele e ela o acorda, balança, chacoalha e ele não consegue acordar. E ela balançando ele acorda e aqui nós vemos uma frase da palavra de Deus, a qual ele fala quando acorda. Que ele não sabia que estava cortado as suas tranças, a palavra de Deus nos fala. E ele levanta dizendo, mais uma vez eu vou contra esses filisteus. Mais uma vez eu vou conseguir destruir esses filisteus. Mais uma vez eu vou conseguir a vitória. Só que ele entregou as oportunidades a qual Deus lhe dara. Não era para tomar, comer, fazer uso de nada que vinha da uva. Assim ele fez. Não era para tocar em cadáveres e assim ele o fez. Não era para se cortar o seu cabelo e assim ele contou o segredo e cortaram-se. Perdeu todas as oportunidades a qual Deus lhe foi dada. E pouco a pouco foram lhe perdidas as oportunidades. O que acontece é que muitas pessoas dizem, do nada me aconteceu isso. Do nada eu perdi o emprego. Do nada me sobreveio este caos. Do nada eu era bom, agora estou ruim. Do nada me aconteceu isso. Mas e os alertas a qual Deus está mandando? E as oportunidades que Deus está nos dando? E as chances que Deus nos tem dado? E nós estamos desprezando. A palavra de Deus diz, não despreze o dom que há em ti. Nós estamos perdendo e desprezando as oportunidades a qual Deus nos dá. Não despreze este dom que você tem e que está dentro de você. O Senhor seja glorificado e esteja em nossos corações. Ele perdeu toda a força, foi até o encontro dos filisteus. Para partirmos já para o final desta palavra, os filisteus o pegaram, a primeira coisa que lhe fizeram foram lhe cegar a visão, porque foram os seus olhos, a qual ele viu uma mulher na terra dos filisteus, a qual ele viu uma mulher aí onde não era para ele estar indo, a uma meretriz. Ele viu uma mulher chamada Dalila, a qual ele era para ser forte e resistiu. Ele caiu nas paixões da carne. Ele cedeu às paixões desta vida, entregando e se entregando, deixando acabar aquilo que o Senhor lhe dá. As promessas, as bênçãos e as graças do Senhor Jesus Cristo. Amados, não despreze os dons que o Senhor te dá. Não despreze as oportunidades que Ele está nos dando. Aqui como homem de Deus, homem chamado e vocacionado, eu venho te dando este alerta. O Senhor Deus é longânimo na sua vida. Não fique rodeado de pessoas que não é para ser rodeado. Não frequente lugares onde não tem a presença de Deus. Não coma coisas que lhe fazem perder a esperança em Deus e perder a sua salvação. Este homem não era para fazer nada disto e fez e perdeu. Foi envergonhado. Só que Deus é um Deus que dá chances. E este homem está ali sendo humilhado. Trabalhou como escravo no moinho. E teve-lhe uma segunda chance, porque na maior festa dos filisteus chamaram para o envergonhar. Disseram, traga ele para que nós se alegremos com ele. E ele disse para o homem, me coloque nas colunas centrais deste edifício.
e ele está cego, humilhado. O nome do Senhor Jesus Cristo está sendo transgredido. Deus está ali sendo envergonhado ao Deus da época. Então ele ora para Deus dizendo: Senhor Deus, me dê mais uma chance, me dê mais uma oportunidade. E quando ele ora, o Espírito do Senhor o apossa novamente, lhe devolvendo a força. E ele somente com as suas mãos destrói ao templo. E a palavra de Deus nos diz que em morte ele matou mais inimigos do que em vida. Ele foi chamado para livrar ao seu povo dos filisteus. O único juiz que não tinha exército, porque a sua força era necessária para ele mesmo ser o seu exército. Mas perdeu as oportunidades que Deus lhe dara. Perdeu as chances que Deus foi lhe dando. Não perca as oportunidades que Deus está te dando. Não perca, mas pegue a palavra de Sansão como ensinamento na tua vida. Você é um narizeu de Deus, separado para fazer as boas obras do Senhor. Separado para estar em um lugar para fazer a boa obra do Senhor. Não se deixe contaminar com este mundo. Não se deixe contaminar com as coisas e as vaidades deste mundo. Mas se preserve nos ensinamentos de Deus. O mundo aí fora fala que é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então receba nesta noite a bênção que vem dos céus, lhe dando sabedoria para enfrentar as dificuldades e dizendo para você, como uma palavra de ensinamento: você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Você foi separado por Deus para livrar a sua família, livrar a sua casa. Então, livre a sua família e livre a sua casa do mal. O poder está em tuas mãos. O poder está no seu poder de decisão. Não mude o seu caminho assim como Sansão mudou, entrando em uma vinha, matando um leão, voltando para pegar o mel, voltando para entrar e fazer o que não era lhe feito, entrando em lugares rodeado de pessoas que não eram o seu convívio natural. Ele entrou em um lugar onde tinha meretrizes que não lhe fazia bem, não lhe fazia nada agradável, porque ele era separado por Deus. Você é separado. Se mantenha firme nos caminhos do Senhor. Se deleita na presença de Deus e Deus vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, para encerrar, você é separado, você é preparado, então não tenha medo, mas livre a sua família, livre a sua casa do mal, em nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Deus seja louvado. Glórias ao nome santo do Senhor.